Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai ver esse vídeo. Eu sou Felipe Fernandes de Niterói e esse é meu canal Vida e Cultura Cristã. O canal em que eu falo tudo e mais um pouco, até onde eu sei sobre cristianismo. Bom, esse é o terceiro vídeo que eu vou estar falando acerca de Romilson Ferreira e essa seita dos Yahu, dos Yalcha, Yehoshua, essa coisa do tipo. Bom, primeiro eu quero estar começando esse vídeo fazendo uma correção. No primeiro vídeo eu disse que a palavra porcos deriva de chores, e chores é uma palavra grega. No outro vídeo eu falei que é uma palavra latina. A palavra porco vem de porcus, ou porcos, eu não sei como é que é a pronúncia em latim. Mas é isso, porco deriva de porcos, do latim. E eu tinha dito que era do grego, chores. Aliás, eu tinha dito que era do latim chores, e chores não é latim, é grego, tá certo? Dito isso, bora pro vídeo. Bom, galera, nós entendemos que a Bíblia disse, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. E o apóstolo Pedro vai dizer na sua segunda epístola que existiriam falsos profetas que negariam o Senhor que lhes resgatou. Bom, você acha que meu objetivo é ficar falando? Eu não quero dar ibope pra gente que fala mal da fé cristã. Mas a partir do momento em que ela está colocando em risco a salvação eterna de muitas pessoas, eu preciso me pronunciar. E eu tenho visto que esse pessoal do Prepare-se, que eu acompanhei, é o primeiro vídeo que eu vi, bem no inicinho, eles eram pessoas assim bastante sérias no início, mas eu já comecei a ver, Por exemplo, eles estavam dizendo que quando você diz Senhor, você está adorando a Baal, porque Baal deriva Senhor. E daí? A palavra Senhor tem tantos significados em tantos idiomas, e afinal de contas, a que Senhor você está adorando? Que na realidade Adonai é o nome do Senhor dos judeus e Baal era o nome do Deus dos cananeus, ou seja, dos cananeus e de vários outros deuses. Então o fato de uma palavra ter o mesmo significado em outro idioma não significa absolutamente nada. Segundo ponto é que Romilson Ferreira, numa live que fez, disse que a igreja se desviou quando começou a adorar a Trindade no Concílio de Nicéia. Em primeiro lugar, muitos outros teólogos antes do Concílio de Nicéia já criam nessa questão da Trindade. E o primeiro a citá-la foi Tertuliano, teólogo. Entendemos também que a Trindade é uma verdade bíblica. E muitas pessoas não creem na Trindade justamente por não compreendê-la. Quando lemos Atos no capítulo 5, acerca de Ananias e Safira, em que o apóstolo Pedro vai dizer: por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Vocês não mentiram a homens, mas a Deus. A Bíblia vai dizer, se eu não me engano, em João, no capítulo 8, se eu não me engano, João de 5 a 8, Jesus passa por várias situações, Jesus discursa, tem a história do paralítico de Betesda, tem a história da mulher samaritana, tem muitas histórias de combates que Jesus teve com os fariseus. Então, os próprios fariseus vão dizer que Jesus estava se colocando como Deus ali. E, inclusive, Jesus não disse eu sou Deus, até porque esse não era o objetivo dele, ser adorado. Mas nós entendemos que Jesus era adorado pelas pessoas, Jesus era adorado pelos demônios. Isso está lá em Marcos capítulo 5, versículo 6, que os demônios se prostraram e adoraram, ou seja, os demônios reconheceram que Cristo era o Senhor. E também você vai ver na ressurreição de Cristo, lá no livro de João, quando Tomé vê Jesus ressuscitado e se prostra e diz meu Senhor e meu Deus, ele estava reconhecendo que Jesus era Deus. E o próprio Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um, aquele que vem a mim vê o Pai. Ou seja, Jesus estava confessando ser Deus, mas Jesus, como o próprio Paulo vai dizer em Filipenses 2, do versículo 5 ao 10, que Jesus não ousou por usurpação ser igual a Deus. Jesus era Deus, mas Jesus não tinha como objetivo aqui na terra ser adorado, apesar de que ele acabou sendo. E Jesus não fez nenhuma questão disso. Afinal de contas, entendemos claramente o quê? Que Jesus é o Filho de Deus e Jesus é Deus. Isso é um mistério. Só que o fato de a Trindade ser mal compreendida não significa que ela é uma mentira. Então, para dizer claramente, muitos teólogos antes do Concílio de Nicéia já criam na Trindade. A Trindade é uma verdade bíblica, e o fato de você não compreender uma doutrina não deve ser motivo para você rejeitá-la. Ou seja, muitas seitas, como é o caso, por exemplo, das Testemunhas de Jeová,
surgiram justamente por falta de compreensão e intervenção de anjos. E é aquilo que eu falei no primeiro vídeo. Lá em Gálatas, a partir do capítulo 1, no versículo 6, aliás, no versículo 8, Paulo vai dizer para as pessoas na Galácia que ele estava admirado como tão depressa eles se afastaram de um evangelho para o outro. Porque, e Paulo vai dizer que ainda que um anjo venha e pregue outro evangelho diferente do nosso, seja maldito, o que tem acontecido? Muitas pessoas decepcionadas com a igreja, muitas pessoas que saíram de igreja por causa de pecados, sim, pecado sexual, pecado de rebeldia, pecados porque não suportaram a doutrina, as regras da igreja, começaram a se guiar por pessoas que sequer têm preparo espiritual e teológico. O próprio Romilson Ferreira admitiu que ele não tem estudo. Então, eu acredito que ele precisa estudar português primeiro, para depois querer falar dos originais. E muitas dessas pessoas sequer leem a Bíblia em português, mas quer falar dos apócrifos, quer falar dos originais e querem ter a audácia de dizer que o templo de Salomão foi feito por Deus das trevas. Que audácia, não é? Sendo que o próprio Deus confirmou com Davi de que no futuro o Salvador iria se assentar lá e o trono dele não teria fim. O trono de Davi, aliás. E nós estamos entendendo o seguinte, que Salomão, o próprio Senhor confirmou com a presença dele o tabernáculo e futuramente o templo. Que é um negócio aqui, gente. Vídeo comigo é assim mesmo. Cai coisa, é sempre assim. Então, irmãos, para resumir a ópera, Romilson Ferreira está sendo instrumento do inimigo para tirar pessoas das igrejas e fazer um grande prejuízo. Porque, em primeiro lugar, você vai ver, às vezes, a vida espiritual dessas pessoas. Muitas delas. As pessoas leem a Bíblia apenas no que convém. Como é que você diz que a Bíblia foi alterada, sendo que você lê quando te convém? Primeiro, já citei isso no segundo vídeo, então não há necessidade de eu citar aqui. Especialistas de hebraico, existem grandes especialistas aí, como é o caso do rabino judeu messiânico Mateus Landona, o Luiz Saião, que é da Igreja Batista Nações Unidas. Eles são hebraístas conhecidos. Pergunta a eles, manda um e-mail para eles se essa pronúncia é Yahu ou Yalcha. E tem uma outra lá que eu esqueci, Yahoo, Rushua, alguma coisa assim, é até engraçado. Tem validade, essas pronúncias sequer existem no hebraico bíblico. E a palavra Jesus não é uma palavra hebraica, é uma palavra latina. Ele diz que Jesus em hebraico significa porco da terra. Essa palavra não existe no hebraico. Jesus não é uma palavra hebraica. Essa que é a questão. Jesus deriva de Iesus, e na verdade tem 3 formas de você falar Jesus em latim. Iesum, como aparece no credo de Nicéia, Iesum com S, Iesum, na verdade, acho que é Iesum, com I-E-S-U-M. Existe Iesus e Iesu, I-E-S-U. E essa pronúncia latina deriva do grego Iesus, que se escreve Iesos, I-E-S-O-U-S. Eu estou transliterando assim brevemente. E existem outras formas de transliteração também. E a transliteração não é uma tradução, mas uma adaptação fonética. Isso é, você pega um nome e esse nome pode ser adaptado para cada idioma. O caso de Micael, existe Miguel, existe Michel, existe Michael. Ou seja, é o mesmo nome, só que cada idioma e cada sotaque, às vezes no mesmo idioma tem várias variações, como é o caso de Helena. Existe Elaine, existe Eliana, Eliane, Elaina. Estão traduzindo? Não, estão adaptando. O que eu tenho visto? Romilson, um caso de uma irmã lá no canal do Bispo Paulo Sérgio, que inclusive eu dei liberdade para ele repostar meus vídeos. Paulo Sérgio estava me mostrando de uma mulher que foi casada há 20 anos. E depois que ela começou a seguir Romilson Ferreira, ela era assídua na igreja, ela se esfriou, o casamento dela acabou. Eu tenho conhecido pessoas que há anos não vão na igreja e elas estão cegas. Ou seja, Romilson Ferreira, Jesus te ama, mas você precisa se arrepender. Porque a Bíblia diz que nós temos que julgar segundo a verdade. E julgar não é você apenas apontar o dedo, mas você analisar. Como está lá em 1 Coríntios 14, acerca do dom de línguas, acerca do dom de profecia, que a igreja precisa julgar as profecias.
Ou seja, qualquer profecia que não honra a palavra de Deus precisa ser descredibilizada. E aí, Romilson, eu tô falando contigo, papo de homem para homem. Você sabe muito bem da verdade. E na realidade, eu creio que talvez você tenha medo de admitir que você está errado. Você é seguido por milhares de pessoas. Abra mão disso. Jesus te ama. Volta para a igreja. Não sei se você já foi ou saiu. Volta para a igreja porque Jesus te ama. E você que segue isso, o que eu recomendo? Eu recomendo o livro Como a Bíblia Chegou Até Nós, de Norman Geisel. Eu recomendo o livro O Cânon das Escrituras, de F.F. Bruce. Eu recomendo um livro que não está aqui, que Merece Credibilidade, o Novo Testamento. E tem um livro que é Manual de Enigmas e Contradições da Bíblia, de Norman Geisel também. E no mais, o que eu posso dizer? A Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, como eu disse no início do vídeo. Na realidade, quando nós vemos que muitas seitas têm se levantado, e você vê que na realidade muitas pessoas, essas seitas do Yahusha, desses desigrejados, têm crescido, porque infelizmente no meu meio pentecostal existe muito exagero, existem muitas pessoas que pregam regras tolas, e você vai ver que existem práticas em certas regiões que são longe de ser neopentecostalismo. Tá muito mais pro baixo espiritismo, entendeu? Eu já ia esquecendo. O Romilson Ferreira falou acerca do Concílio de Nicéia, não é? Primeiro, o Concílio de Nicéia não foi feito para definir o cânon, porque o cânon das Escrituras já estava definido. Os livros já existiam. O que aconteceu no Concílio de Nicéia, e depois isso é reafirmado em 381, se não me falha a memória, no Concílio de Constantinopla, o seguinte: existiu um herege chamado Ário que disse que Jesus não era Deus e ele era inferior ao Pai, no sentido de poder e coisas do tipo. Nós cremos que Cristo é igual ao Pai em poder, porém se submete ao Pai. É isso que cremos. No cristianismo bíblico crê nisso. E o próprio Jesus se submeteu ao Pai, como eu já citei em Filipenses 2. O Concílio de Nicéia foi criado para resolver uma questão de heresia. A heresia de Ário estava perturbando muitas igrejas e foi necessário fazer um concílio para decidir o que de fato ia acontecer. E foi no Concílio de Nicéia e depois no Concílio de Constantinopla, para fechar, que foi criado plenamente aquele credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o que hoje na versão reduzida é conhecida como símbolo dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de céus e terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ou seja, o Concílio de Nicéia não foi feito para criar o cristianismo. O cristianismo sempre existiu, desde Atos 2 até hoje. E vai ser em Antioquia, no capítulo 11 de Atos, em que pela primeira vez os seguidores de Cristo vão ser chamados de cristãos. Então, além de estudar linguística, você está precisando estudar um pouco mais de história da igreja, tá certo? No mais, eu não tenho mais nada para dizer. Só isso. Você precisa, Romilson Ferreira, se arrepender, porque muitas pessoas estão deixando de seguir a Cristo e hoje estão malucas. Eu conheço gente que está maluca por aí, só que usa a Bíblia só no que convém. E a Bíblia, se você usa a Bíblia só no que você quer, você está trazendo condenação para si próprio. E muitas seitas e religiões aí, heresias, nasceram de pessoas que disseram ter revelações da parte de Deus e não sei o que, e na realidade estão destruindo vidas aí. Então se arrependa. Para você, se você acha que você quer me discordar, me refute. Você acha que eu estou errado? Me refute. Vou deixar vídeos na descrição. No outro vídeo eu falei que ia deixar, mas acabei não deixando, foi um esquecimento meu mesmo. E no mais é isso. Um grande beijo, um abraço. Eu fiz esse vídeo só para fazer uma correção e também para reafirmar algumas coisas que eu falei nos vídeos anteriores. Então se cuidem, galera, um beijo no coração e até a próxima. Fiquem com Cristo. Lipe desligando.